Bom dia, Marajás! Muita coisa para compartilhar hoje. Ontem a gente participou do Descende, né? E quero deixar aqui registrado para você que vai assistir hoje, para você que vai assistir no gravado depois, um pouquinho do que a gente viveu, né? Eu gosto de pontuar as coisas, de resumir as coisas, de facilitar esse compartilhamento. Então, voltando no carro, comentei com a Mi, com o Henri, e para mim foram basicamente, né? Foram 12 horas de evento, então muita coisa aconteceu, muitas reflexões, muitos sentimentos, muitas emoções, muitas alegrias ali, mas principalmente foi um tempo de arrependimento, foi um tempo ali de avivamento e foi um tempo principalmente de agir, né? E aproveitando todas essas letras A, foi um tempo de muita alegria também, porque é num estádio, são ali 40.000 pessoas ecoando, louvando o Senhor. Então tudo isso aconteceu com muita alegria. E a gente só conseguiu passar essas 12 horas lá em palavra, pregação, reflexão, e eu achei muito bacana, muito interessante a maneira com que eles dividiram as etapas, né? Orando pelo país, orando pelas famílias, orando pela educação. Depois a gente entrou no momento ali de pelas crianças, pelos jovens, adolescentes, engajamento na leitura bíblica. Também teve um momento de oração para as missões, uma oração para o arrependimento, oração para a cura. Foi muita coisa mesmo, em 12 horas. Principalmente no começo, passou muito rápido, né? Apesar de a gente ficar 2 horas ali para entrar, era muita gente. Mesmo a gente chegou no horário bom, não chegamos super cedo, mas chegou no horário bom e viveu essa essa experiência aí, né? Mas vamos lá. E hoje compartilhar um pouco disso, falando também um pouco da vida de Oséias, que estava chamando, me inquietando para estudar, para trazer para vocês um pouco mais sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre o dia do sim, né? Quantos sim você já disse na sua vida? Quantos sim você ainda precisa dizer na sua vida? E muito interessante com a relação de Oséias, né? Porque um sim que faz toda a diferença nas nossas vidas é o sim quando você diz no casamento. Sim, no momento ali que você está se casando. E a vida de Oséias, ela começa, né, a história começa ali no livro de Oséias, muito sobre isso, sobre o casamento de Oséias, que Deus pede uma situação inusitada para ele se casar. Se você conhece a história, você já vai saber do que eu estou falando. Se você não conhece, daqui a pouco você vai entender tudo isso. Então vamos lá. Oséias 14:9. Quem é sábio e tem entendimento? É uma pergunta. Todo aquele que considera a minha palavra. Uma resposta exclamativa. Quem tem discernimento e bom senso? É uma pergunta.
aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Uma resposta exclamativa. Ora, o caminho de Yahvé é a verdade, e os justos andam nele, mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão. Então, a vida de Oséias é uma vida de muito entendimento, de muito discernimento, de muito bom senso. Bom dia, Marciano. Oséias, ele nasceu em meio ao caos de Israel e ele realmente foi um profeta que teve que fazer coisas sobrenaturais para mostrar que Israel estava no caminho errado e como ele deveria fazer o correto. E Deus usou a vida dele, o casamento dele, a família dele, para mostrar tudo isso. Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês e saber se vocês diriam sim para essas perguntas. Então, a primeira pergunta é: você iria pedir a Deus, sim ou não, para tempestade parar? Você pediria para Deus para tempestade parar? Sim ou não? Olha que interessante essa história. Verdadeira. Um piloto estava numa aeronave pequena, então ele estava sozinho, e aí ele caiu na Amazônia e sobreviveu. E lá, quando ele caiu, a tempestade estava muito forte, e isso foi um dos motivos também de que ele caiu. E aí ele permaneceu lá por 36 dias, sem ver ninguém. E aí ele buscava sair daquele lugar, só que ele não conseguia, porque a tempestade era muito grande. Então ele estava no avião, ele caiu na Amazônia, aí lá ele ficou preso, um lugar extremamente inacessível, e ele tinha que ficar escondido porque a tempestade não parava. Se a tempestade não parava, ele não conseguia se deslocar, buscar ajuda. E aí, depois de 36 dias, 3 homens, colhedores de castanha, encontraram ele. Então, ele ficou 36 dias orando, pedindo para a tempestade parar, para ele poder sair dali. E a minha pergunta é: você pediria para a tempestade parar no lugar dele? Sim ou não? Hoje é o dia do sim. Mas, olha que interessante. Esses 3 catadores de castanha encontraram ele. Exatamente, Marcelo. A gente sempre vai colocar uma vírgula depois do sim, né? Buscando sempre entendimento de Deus. Como eu disse, Oséias era um cara que entendia muito, tinha bom senso, tinha discernimento, devido à conexão que ele tinha com Deus. E por isso, ele dizia sim para Deus. E aí ele perguntou para esses 3 caras: como é que vocês conseguiram chegar aqui num local tão inacessível? E eles disseram assim: a gente só conseguiu acessar porque choveu muito. Essa área só é possível acessar em tempo de grandes tempestades. E ele pedindo para a tempestade parar. Então,
o que a gente precisa dizer sim na nossa oposição? Olha aí no chat. Bom dia, Adriano. O que a gente precisa dizer sim para nossa oposição? E oposição no sentido de sair do nosso conforto, se opor ao nosso conforto. Oséias nasceu em meio ao caos. Oséias estava vivendo o caos de Israel, mas ele decidiu se opor. Quando a gente diz sim para ser cristão, a gente decidiu se opor à maioria das coisas do mundo que não condizem com aquilo que a gente acredita. E a pergunta para essa semana é: o que você ainda precisa se posicionar, se opor, entrar na oposição do mundo, da carne, das coisas que não cabem mais a você? Outra perguntinha: você diz sim para submissão? Que tipo de submissão nós estamos falando? O que é submissão? Então, a primeira coisa que vem à nossa mente é um tipo de encarregamento, encargo, peso, estar abaixo de alguém. Para nós que somos cristãos, talvez seja mais fácil eu estar sobre uma submissão de Deus. E eu digo sim, facilmente. Mas eu faço realmente tudo que ele me pede? Eu sou obediente? Eu ouço o que ele está me pedindo? A gente que tem filhos sabe como é difícil às vezes. E você fala uma vez, fala duas vezes, mas não é nem que ele está sendo desobediente, ele simplesmente não está te ouvindo. E para ele te ouvir, ele precisa estar mais atento. Ele precisa querer te ouvir. Ele precisa ser obediente para te ouvir. E nós somos obedientes. Ontem eles passaram um dado de das etapas do evento, foi uma oração para o engajamento bíblico. Olha que louco. Eles mostraram um dado que somente 9% daqueles que se dizem cristãos leem a Bíblia, fazem um devocional diariamente. 9%. E essa submissão, ela está nisso. Ela está em você ser obediente. Colocar Deus dentro da sua rotina, diariamente. Porque se eu não estou fazendo isso diariamente, é que nem o adolescente, a criança, com os pais. Ele não é obediente diariamente, então ele não ouve, então ele não consegue ser submisso, porque foge da alçada dele. O que está acontecendo ali? Por que eu tenho que fazer isso? Existem autoridades e nós temos que ser submissos. E submisso é respeitar, honrar, obedecer. Claro, nada que fuja aos nossos valores. Mas principalmente é uma relação que você tem com alguém que naquele momento tem um posicionamento
à sua frente. O problema da submissão é a gente ficar achando que ele está acima de nós. Ele está à nossa frente. Isso muda completamente o conceito de submissão. A mulher é submissa ao homem, não porque ele está acima dela, mas porque ele está à frente. Ele deve morrer por ela primeiro. Deus está na frente. O seu chefe está na frente. Os pais estão na frente dos filhos. E hoje eu te convido para dizer sim para submissão. Eu vou até escrever aqui. Olha só o que diz Oséias 8:4. Eles estabeleceram reis, mas não por mim. O que Deus quer falar aqui comigo e com você? Que a idolatria pode atrapalhar a submissão. Então muito cuidado com aquilo que a gente idolatra, com aquilo que a gente coloca tempo, dedicação, intensidade, se é realmente o que Deus quer que a gente esteja fazendo. Outra pergunta: você venderia, presta atenção que essa é pesada, você venderia a sua medalha olímpica? Então vamos supor que a gente ganhou uma medalha olímpica. E aí a pergunta é: você venderia? O primeiro pensamento é óbvio que não. Mas olha essa história verídica. Uma lançadora do dardo da Polônia, nas Olimpíadas 2020, se eu não estou enganado, mas acredito que sim, ela ficou sabendo de um bebê que precisava fazer uma cirurgia no coração. E a cirurgia custava $250.000. E ela não pensou duas vezes. Ela colocou para vender a medalha olímpica dela. Então, veja, numa situação comum, mas o que ela buscava ali, e eu e você temos que dizer sim, é para a esperança. O final da história é muito top, porque uma empresa falou que ia comprar, comprou a medalha dela, pagando a cirurgia, e falou: você não precisa dar a medalha, a gente paga a cirurgia. E ela continuou com a medalha, e o bebê fez a cirurgia, e deu tudo certo. Imagina a família desse bebê. Imagina o nível de esperança que eles tinham que tudo ia dar certo. Quantas coisas você já desistiu porque a esperança acabou? E hoje o convite que eu faço para nós é que a gente diga sim para a esperança. Uma esperança que vence qualquer tipo de julgamento humano. Uma esperança que, como diz em Oséias 11:8, como te deixaria, ó Efraim? Deus usou a vida de Oséias para comparar
Oséias com Deus e sua esposa com Israel, que não estavam tendo atitudes boas. Mas Oséias não abandonou. Oséias tinha esperança de que tudo poderia dar certo, de que tudo poderia mudar, se a gente de fato se conectasse. Olha o que diz Lamentações 3, 31, 32. O Senhor não rejeita para sempre. O Senhor não rejeita para sempre. Então, a gente não pode perder a esperança. A gente já falou sobre Paulo aqui, sobre legado, e uma das coisas que mais me chama a atenção, principalmente no início da vida de Paulo, é que se você tivesse tido a oportunidade, se eu e você tivéssemos tido a oportunidade, mas a gente tem a oportunidade de ver muita gente hoje que a gente fala, pô, isso aí não tem jeito. Fulano não tem jeito. Eu acho que Paulo era assim. Os cristãos que olhavam de fora e viam Saulo, um cara que perseguia, que matava cristãos, falavam, meu, esse cara não tem jeito. Mas Deus mudou a vida dele. Então a gente tem que ter a esperança. E algo vai acontecer. E uma pergunta que sempre persegue a gente, né? E que ontem eu tive uma revelação muito grande sobre essa questão. Uma pergunta que persegue a gente intensamente, nós cristãos, é: mas por que Deus salva alguns e não salva outros? E aí, onde eu tive uma revelação sensacional sobre isso. Eu tenho total certeza que os planos de Deus são melhores do que os nossos, né? Mas para quem não é cristão, para quem tem um entendimento mais raso, é difícil aceitar isso. Então, não consegue entender uma doença, entender um luto dessa maneira. Tem grande dificuldade. Mas, olha que louco, quando Deus traz uma cura, quando Deus traz uma salvação, quando Deus traz um milagre na vida de alguém, Ele usou essa esse veículo para te levar ao entendimento dele. Então, Denis, mas por que ele não levou esse veículo para todo mundo? Porque é um veículo. E da mesma maneira que ele usou um veículo com você para ligar ele, ele vai usar de outra maneira outro veículo para ligar ele. E aquela história de que talvez você esteja ligado pelo amor ou pela dor, ela faz sentido. A chuva não cessava para aquele rapaz que caiu na Amazônia, mas só depois ele entendeu a importância da chuva. Então a gente não pode perder a esperança, porque de alguma maneira Deus vai mostrar que Ele é Deus e que os planos dele são melhores do que os meus. Sensacional a gente poder entender isso, sabe? É sensacional.
Vamos para outra pergunta pesadíssima. Vocês conhecem a história de Oséias? Sim ou não? Escreve aí só para eu saber se vocês já estão sabidos dessa história. A pergunta é... Não, não, cara. Depois de hoje, tem um vídeo na tarefa da semana que eu coloquei, é um resumo. Primeira coisa que você faz de tarefa essa semana, pode ser até terminou a aula, é um vídeo bem rápido, 17 minutos, ou 7 minutos, uma coisa assim, explicando a vida de Oséias, tá? Assiste, é rapidinho. A vida de Oséias faz a gente se sentir muito raso no relacionamento que a gente tem com Deus. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. E isso é a grande reflexão que a gente fica martelando o tempo todo que a gente lê, estuda Oséias. É como? Como? Pergunta é, você se casaria com uma prostituta? Você se casaria com um prostituto? Que a primeira pergunta que vem à mente é, não. Da mesma maneira que eu não venderia a minha medalha olímpica? Não. Da mesma maneira que você pararia de orar para a tempestade parar? Não. Mas olha como Deus trabalha. E quando o relacionamento com Deus tem uma obediência extrema, gerando tamanha intimidade, tamanha confiança, porque imagina quando Jesus falou assim: vocês querem realmente andar comigo? Então vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Ele não disse isso no primeiro dia, ele não disse isso na primeira semana. Foi depois de um tempo andando junto, aonde eles falaram: o Senhor é filho de Deus. Nós não entendemos muito o que isso quer dizer, mas nós não vamos sair daqui. Porque eles já tinham intimidade, eles confiavam. E a confiança, ela parte de uma situação que você entende que a pessoa ama a sua vida, que ela quer o seu bem, independente de qualquer coisa. E aí você passa a confiar. E quando você passa a confiar, você diz sim. Você é obediente, mesmo não entendendo por quê. Os nossos filhos, muitas vezes, são obedientes, mesmo não entendendo o porquê. Porque eles confiam na gente, porque eles têm certeza e são amados por nós. E aí Deus, logo no primeiro capítulo, você vai ver lá, Oséias 1:2, diz assim: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então ele dá uma missão muito clara para Oséias, que era um profeta, que era conhecido. Aí você imagina, ele vai lá e se casa com uma prostituta. Oséias, relação
com Deus. A prostituta, relação com Israel. Deus usou a vida dele para mostrar que, independente dos pecados que Israel estava fazendo, ele queria resgatar, ele queria se relacionar, ele amava, ele decidiu amar, independente dos pecados. E foi duro, hein? Eu fico imaginando. Foi muito duro. Porque a história conta, depois vocês vão ler, vocês vão assistir, vocês vão entender melhor, que ele teve 3 filhos. Em cada filho, ele dá um nome ali, demonstrando essa relação ruim que tinha com Israel, que precisava melhorar. A esposa abandona ele, trai ele novamente na prostituição. E o que ele faz? Ele vai lá, compra ela de volta para ela ficar com ele. Não dá para fazer isso humanamente. Isso só pode ser feito de uma maneira sobrenatural. Só pode ser feito de uma tamanha conexão de intimidade. E hoje eu quero que você diga sim para a intimidade com Deus. E a intimidade, ela só nasce na obediência. Mas para a gente obedecer, a gente precisa se arrepender. E a pergunta é: você diz sim para se arrepender? Se arrepender do seu orgulho? Se arrepender dos seus pecados de estimação? Se arrepender do tempo que passou e você não conseguiu dedicar a palavra, dedicar às pessoas, aos relacionamentos importantes? Sim, amém, mas amém. O reino, ele começa quando a gente diz sim para o arrependimento. Tem muita gente esperando o reino depois da morte, mas o reino já iniciou aqui, quando Jesus passou por aqui, se arrependendo por nós dos pecados. E a gente tem que continuar esse reino. Esse reino é esse governo. Reinado é um governo. Só que parece que nós estamos esperando morrer para ir para o reino. Mas o reino já começou aqui. E lá será a plenitude do reino. Então a gente precisa se arrepender. Oséias mostra ali que ele tem uma iniciativa de salvar, mesmo quando o povo é infiel. Mas, em algum momento, Israel, a esposa que estava errando, se arrepende. E aí, tudo muda. Olha só o que diz Mateus 4:17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer:
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Atos 3,19 também diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Eu não sei se vocês já se batizaram, se converteram. O batismo é uma atitude muito importante, e a gente declara para a sociedade que a gente entregou a nossa vida e acredita que Deus é nosso Senhor e Salvador. Mas a gente só vai ter uma real conversão, direcionamento correto. Então, faço o contorno para poder seguir no caminho certo, a partir do momento que a gente decidiu se arrepender das coisas que não são de Deus, que não devemos fazer, que não devemos desejar, que não devemos pensar, que não devemos falar. Mas tudo isso a gente precisa estar mais próximo, mais íntimo. E aí esse arrependimento, ele vai ficando natural. Ontem, um evento, é muito jovem, é muito adolescente, né? Lá. E aí um dos preletores, pessoal que vai lá levar a palavra, fazer reflexão, ele falava assim que se você tiver um engajamento com a Bíblia, com a palavra, com Deus, você vai aprender mais. Naturalmente, você começa a praticar mais. E você até ensina mais. E num nível que você começa a subir, e você vai até parar de falar palavrão. E você pode perceber que para os jovens, para os adolescentes e muito adulto, né? Eles falam palavras chulas, palavrões, sem pensar. É comum isso acontecer. Não é natural. Natural é não falar. É comum isso acontecer. E a gente sabe que quando a gente fala palavrões, nós estamos orando para o inimigo. Ele está muito feliz quando a gente está pronunciando isso no nosso vocabulário habitual. Mas ontem ele trouxe essa reflexão que é tão simples quando você se arrepende, quando você busca, quando você gera obediência, gera intimidade, viaja na palavra, isso começa a sumir da sua vida. O reino é acessado pelo arrependimento. E por último, eu quero que você diga sim para a salvação. Como eu disse ontem, foi um momento de muita reflexão, mas 12 horas de evento, mas se fosse para ser bem pontual, arrepender, avivar, adorar, agir, e tudo isso com alegria. É muito junto.
de muito amor. Mas a salvação, ela vem através disso. Arrependimento, avivamento, ação, alegria. Alegria. A Bíblia diz que Deus é um Deus de justiça, de paz e de alegria. Às vezes a gente coloca Deus como um cara muito cruel, sabe? Deus, justiça, paz. Parece que ele é formalzinho, né? Tá atrás de um terno, dizendo o que pode, o que não pode e como que você vai funcionar para ter a sua paz. Mas imagina um Deus alegre. E quando a gente imagina esse Deus alegre, é mais fácil da gente dizer sim para a salvação. Em Oséias 3:1, ele diz assim: vai outra vez, vai outra vez. Ama uma mulher amada de seu companheiro e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. O Senhor usou a vida de Oséias para salvar aquela mulher dos seus pecados. Deus busca, Deus resgata, Deus salva. Não porque a pessoa merece, mas simplesmente pela graça dele. Em Oséias 14:1 diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, porque se dependesse da gente somente, a gente não seria. Mas quando a gente diz sim, eu quero ser salvo. Quando a gente se conecta, a gente diz sim, eu quero ser salvo. Que bom que vocês vieram. Eu acho que esse ano o livro sai. Bebês da semana. Semana 4. Vamos governar. Reflete aí nas suas anotações, no seu celular, no seu caderno. Para que você vai dizer sim essa semana? E quando eu fui falando esses dizeres sim, ele é um acróstico do nome de Oséias, tá? Então, oposição, submissão, esperança, intimidade, arrependimento e salvação. Oséias, diga sim. Anota aí. Pelo que você vai dizer sim essa semana? Vamos refletir em cima de Oséias 14:1. Volta, ó Israel, para o Senhor. Volta, converte, coloca na direção correta para Deus. Assista o mais rápido possível a um vídeo curto, livro de Oséias. Vamos transbordar. Comece no arrependimento. Vamos ouvir um louvor essa semana. Renova-me. E na semana desafiadora, qual atitude você vai buscar essa semana para buscar a sua salvação? Se você puder,
Abra a sua câmera para a gente tirar uma foto. É, Adriano, você viu, né? Rafinha chegou. Sorrisão. Um, dois, três e. Aí. Vou salvar aqui. Pessoal, tudo na estrada hoje. Pedrinho tá na estrada, Fran tá na estrada, Diego tá viajando. Depois assiste. Feche seus olhos, respira fundo. Isso. Mais uma vez, respira fundo. Isso. Mais uma vez. Senhor, hoje é o dia do sim. Nos ajuda, Senhor, a dizer sim para a oposição às coisas do mundo que não levam ao sim. Nos ajuda, Senhor, a dizer sim para a submissão à sua autoridade. Nos ajuda, Senhor, a ter mais intimidade, a ser mais obediente, a encaixar na nossa rotina, na nossa agenda, um momento íntimo com o Senhor, que nós vamos abrir o nosso coração, que nós vamos ler uma palavra, que nós vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Nos ajuda, Senhor, a ter cada vez mais arrependimento, desde as coisas pequenas, de falação, de murmuração, de fofoca, de julgamento, de pensamentos ruins, até atitudes que não levam ao Senhor. Que a gente, de verdade, de coração, se arrependa diariamente de pequenas coisas que atrapalham o que nós viemos fazer aqui, que é uma grande missão, uma grande comissão de entender, de viver, de levar a sua palavra para as pessoas. Nos ajuda, Senhor, principalmente essa semana, com as nossas famílias, que elas abram os olhos, que elas quebrem a cegueira, que elas enxerguem o Senhor, e que cada vez mais, Senhor, nós estejamos no caminho da salvação. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que bom que vocês vieram. Bora bater PB. Beijos. Fica com Deus. Tchau, tchau.